A alienação parental, ela é um afastamento, né? Digamos assim, uma aniquilação desse outro e da família do outro sem motivo que justifique. Alguém que detém a guarda e a autoridade dessa criança impede que ela conviva com o outro de forma saudável. E, com certeza, a família e os amigos no entorno. Quando a lei surgiu, todo mundo comemorou, né, a entrada da legislação. Com o passar do tempo e com a prática, principalmente de advogadas feministas que atendem mulheres, né, nós percebemos que a lei ela não estava sendo usada para proteger crianças e adolescentes, que deveria ser a essência da lei, né? Ela está sendo usada como um instrumento opressor das mulheres, está punindo as mulheres, que são, em sua grande maioria, as cuidadoras. É claro que a gente não vai generalizar, em todos os casos há exceções, existem mães e pais que se excedem, né? E há proteção para isso. De fato, eu queria enfatizar que a criança e o adolescente são as vítimas de primeira instância, né? Então, assim, eles perdem muitas vezes a vivência da rotina daquela infância, daquela adolescência. Os estudos mostram, né, que assim as crianças com menos de 10 anos, elas sofrem uma intensidade maior desses danos psicológicos, que eles têm um reflexo forte nos transtornos de identidade, na ansiedade, na insônia, traz insegurança num alto nível, né? E isso vai se reverberar pela vida inteira, quando não é tratado adequadamente. A lei de alienação parental, ela traz incisos, né? Ela traz exemplos com hipóteses de alienação parental que são muito descritivas. Então, o que a gente vê? A gente vê o judiciário fazendo o que eu costumo falar é o cara crachá. Ele vê a situação, está prescrita ali nos incisos, ele diz que a alienação parental segrega o outro pai, né, a mãe, e pronto, resolveu o problema, eu não sei de quem, mas não daquela família, né, porque a segregação do pai ou da mãe é prejudicial para a criança. É claro que isso eu não estou falando em caso de abuso sexual, né, estou falando em casos gerais de alienação. Muitas situações, elas chegam a ser confundidas com alienação parental. Por exemplo, a forma mais grave da alienação parental é a questão do falso abuso. Porque, assim, se houve um abuso sexual, né, ou se está acontecendo alguma forma de violência física, isso é o motivo suficiente para afastar, porque isso é crime. Hoje a gente tem recursos, né, e tem avaliações de profissionais especializados para poder averiguar esse contexto, que é uma situação muito séria, muito grave, né? E que aí os magistrados eles têm que ter um cuidado especial diante de uma demanda dessa ordem. Então, assim, chega a ser vergonhoso as pessoas ficarem falando que crianças vítimas de abuso sexual, elas têm falsas memórias implantadas pela mãe. Pesquisas internacionais, porque o Brasil não tem interesse em pesquisar sobre falsas denúncias de abuso sexual, apontam que menos de 2% são falsas. O Brasil está sendo questionado sobre o uso da lei de alienação parental como instrumento de silenciamento das mães, para que parem de denunciar, né, os abusos sexuais da violência doméstica. Então, nós, do Coletivo de Proteção à Infância, a partir de tudo que nós ouvimos e compartilhamos e estudamos, apresentamos uma denúncia oficial ao Comitê CIDAW, da ONU, no ano passado, em novembro de 2020, e essa denúncia ela foi aprovada. O abuso parental ele é muito difícil de ser provado. São coisas que a gente não consegue provar no teste sexológico. Não consegue, a maioria dá negativo, né? São poucos em que há uma agressão direta. Então, o que acontece? Essa mãe, que pelo ECA é obrigada a notifica, não consegue provar, porque é muito difícil, e imediatamente ela é acusada de alienação parental e é segregada, e é retirada essa filha dela. A gente acabou de ver o caso do menino Henri, né? Não é um caso de alienação parental, mas era um caso que a criança estava falando e ninguém estava olhando para essa criança, né? As nossas crianças falam nos processos e ninguém escuta, ninguém valida. Quando ela fala alguma coisa que é prejudiciada ao homem, vem o patriarcado todo e fala: ah, são memórias, a mãe está criando memórias que nunca existiram. E
sem sombra de dúvida, quem lida com questões de família, quem atende criança, né, em qualquer âmbito, quer seja na medicina, na psicologia, na fisioterapia, na fonoaudiologia, todo mundo que lida com questões de família tem que se apropriar do assunto. A gente tem que fazer uma rede, né, de intervenção para poder aquele caso ser bem sucedido. E aí eu queria chamar a atenção especialmente para essa situação que a gente está vivendo, né, de muita dor em função da pandemia, e que, infelizmente, a gente tem conhecimento que os casos de alienação, eles têm crescido absurdamente, porque a pandemia está servindo como álibi para que aquele afastamento seja ainda mais intenso. Esse movimento pela revogação da lei não é um movimento de pessoas apenas, é um grupo grande já, sólido, de estudiosos, de mães, de advogadas. Um questionamento que é muito importante que as pessoas fazem é, revogando a lei, a gente vai ficar desprotegido? Esses pais irão continuar abusando do seu poder parental e não vai acontecer nada? Não é isso que vai acontecer, até porque sempre houve proteção para isso, né? Nós temos no ECA a proteção ao abuso parental e nós também temos a previsão no Código Civil. A questão é que, como eu já falei, vou repetir porque isso é extremamente importante, nesses casos, quando a gente vai fazer sobre a proteção do ECA e do Código Civil, a gente precisa estudar a fundo o caso, não é simplesmente enquadrar em um dos incisos da lei de alienação parental e pronto, resolvi o meu problema, né? Cumpri a minha meta.